Hoje o título da pregação é a doutrina da justificação pela fé. Isso aí é algo que a gente tem que estar sempre familiarizado, né? Estar sempre entendendo o que significa ter a vida sobre a justificação pela fé. Então, a justificação pela fé é algo maravilhoso, apesar de que muitos compreendem de forma diferente, mas pela graça de Deus e pelas suas palavras a gente vai tentar buscar cada vez mais a revelação do Senhor. Então está aí a primeira parte, está no livro de Efésios, capítulo 2, verso de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então está a primeira base do que vem a ser a justificação pela fé. Ela é pela graça, que somos salvos, por meio da fé. A fé que começa tudo, né? A fé é como se fosse o baldrame, né? O baldrame é que começa tudo. A fé também é assim. A casa, além de tem que ter o baldrame, e é bem feito. Porque se o baldrame não for bem feito, a casa vai dar problema. Então a nossa fé tem que ser uma fé que atua pelo amor. Essa é a verdadeira fé. E une-se com a graça de Deus. É por aí que nós encontramos a fonte da salvação. E isso é apenas um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Não é propriedade humana de si, particular. É dom de Deus. É projeto de Deus para poder nos salvar. Não vem de obras humanas, não tem métodos humanos que correspondem a isso. Que Deus possa aceitar, particularmente, os bens somente de humanos. Esses bens têm que ser envolvidos em Jesus. Jesus tem que dar esses frutos, essas obras, para que seja aceito. Tem que ser o Senhor Jesus que nos dá o resultado da nossa fé, da nossa fundamento de salvação, e aí os frutos se transformam em boas obras, que é o Senhor que realiza. A Bíblia diz que o Senhor é quem opera em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, né? A vontade do Senhor. Mas as obras, os atos, a atividade, se não for Jesus, nada disso vai ter valor para nós. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus preparou para nós andar nelas. Então, quando o Senhor nos criou, Ele já criou para nós glorificar Ele, reproduzindo a sua mesma natureza em nós. É por isso que nós fomos criados, a imagem de Deus e a semelhança dele. Para quê? Para que as funções da mente do Criador sejam transmitidas pelas funções da mente do Criado. Então é aí onde nós vamos glorificar o Senhor. E aí Deus preparou as boas obras para nós andar nelas. Foi tudo preparado, né? Veja como Deus é organizado. A preparar o universo. Lá em Provérbios capítulo 8 diz que o Senhor fez a planta da criação do universo. Ele não criou o universo só, aparece lá, né? Eles planejaram como é que vai formar esse universo. Diz que Deus mediu o céu a palmos, né? É como se ele medisse a palmos. O poder de Deus é tão grande que o céu, a gente não tem como calcular como é que vai medir. Então, o Senhor querendo, ele calcula como se fosse palmos, e aí é a extensão do céu todo. Deus mediu a medida da terra na concha da mão, né? Então, Deus fez um projeto
da criação, depois foi operar a criação. Então assim, Deus nos criou e já tinha preparado o nosso destino. Eles vão ser assim, vai ser assim. Deus preparou as obras para os seus filhos. Mas tudo operado por Ele, nada nosso. Vai ter... Nós não podemos fazer nada, afinal de contas. Essa fé que vem de Deus, né, é diferente daquela que você prega uma pessoa e ela diz, não, eu tenho fé, mas as obras que ele faz não condiz que ele tem essa fé. Isso, exatamente. Ele diz que tem fé, você prega para ele, mas ele bebe, ele fuma, ele faz de tudo, ele diz que tem fé em Deus. Essa não é fé, essa fé é do homem, né? É o homem carnal. Agora essa fé de Deus, ela é a fé que a Bíblia fala de ela opera. Que opera, né? Ela age, realiza. Pra gente ter essa fé. Ela é uma fé viva, no caso, ela realiza. É uma fé que atua pelo amor. O amor do Criador e o amor das criaturas. Aí, Onício. Então aqui essa fé sem as obras, ela é morta. É morta. Vice-versa, né? Exatamente. É impossível você agradar a Deus se você não tiver fé. E a fé vem primeiro, aí depois vem as obras que acompanham ela. Exatamente. Então aí onde vem o cabeçalho dessas palavras que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E é algo que não é de vós, é o poder de Deus, né? Somente por aí que possamos viver com Deus, pelo seu mesmo poder. Está em Romanos 1,17, parte da revelação do livro Grande Conflito, página 125, que diz lá: por um decreto recente, fora prometida pelo Papa certa indulgência a todos os que subissem de joelhos a escada de Pilatos. Então, o Papa planejou essa indulgência aí, né? Que se diz ter sido descida por nosso Salvador ao sair do tribunal romano. Então, Jesus desceu também pela escada de Pilatos. E, miraculosamente, ela foi transportada de Jerusalém para Roma. Lutero estava certo dia subindo devotamente essa escada, esses 10 graus, né? Quando de súbito, uma voz semelhante a trovão pareceu dizer-lhe. Olha o que a voz disse, né? Diz que a voz parecendo um trovão. A voz disse: o justo viverá da fé. Foi as pequenas vozes que Lutero, quando estava pagando a minha promessa, escutou a voz. Ou seja, essa escada, as pessoas pagavam certas promessas lá naqueles dias, subindo de joelho. Imagina o sacrifício tendo sujeito pelejar para passar um joelho, dois mais joelhos, até que termina uma escada. Ninguém sabe que tamanho, né? E era uma promessa que estava pagando ali. Essa indulgência era perdão dos pecados, né? Tudo tinha aquela promessa, tá entendendo? Porque ele e essa escada que saiu de Israel para Roma, é também porque lá em Roma, aquela igreja lá feita, aqueles que a igreja de Pedro, realmente ela tem o mesmo formato que tem lá, eles fizeram lá. Sim, eles foram mesmo. Cristo não andou mesmo molde. Só que a de Roma Cristo não andou. Aí ele disse que Cristo andou na de Jerusalém, né? Jerusalém, então ele disse que andou na Jerusalém. Aí disse quando ele saiu lá do tribunal romano, né? Isso. E ainda hoje desceu a escada. Ainda hoje o povo ainda anda, né? Ele já O hoje. pro Canindé, lá pro Ceará, né? Fala mais alto. Existe tudo isso. E ainda hoje o pessoal anda sobe nessas escadas, né? Anda vários degraus, sobe não sei quantos degraus de joelho, pagando promessa, né? Pedra na cabeça. Ele dizia a mesma coisa que aconteceu lá com o Lutero, né? Foi o Lutero mesmo, né? Esse aí. Pagando Ele estava pagando essa promessa e ele ouviu a voz, né? O justo viverá da fé. Então, ainda hoje o pessoal continua com esse mesmo ritual aí de pagar essas promessas, subindo em escada, andando não sei quantos metros aí de joelho, pagando essas promessas, né? Carregando cruz, pedra na cabeça. faz vários sacrifícios, né? Só que o sacrifício verdadeiro, que é a obediência, boa parte deles não faz. Foi aí uma carrada de gente daqui, um bocado da Vila Nova, teve um acidente em quase toda a rua da Vila Nova de Umbu. Ele morreu no acidente do Canindé.
Calveu, né? Tem gente que morreu. Então está aqui parte da continuidade aí da parte, né? Está no livro Grande Conflito, página 125, continua as palavras. Então Lutero ergueu-se de um salto e saiu apressadamente do lugar, envergonhado e horrorizado. Lutero ouviu aquela voz e de um salto se levantou, né? E saiu dali envergonhado e horrorizado. Esse texto nunca perdeu a força sobre a sua alma. Ficou na lembrança dele. O justo viverá pela fé. Desde aquele tempo viu mais claramente do que nunca dantes a falácia de que se confiar nas obras humanas para a salvação. Então, desde aquele tempo, ele foi entender claramente que era só falácia, né? De que poderia confiar nas obras humanas para se salvar. E a necessidade de fé, constante nos méritos de Cristo. Agora, aí sim, mas a questão de que podia confiar nas obras, no sacrifício tanto, e purgatório, essas coisas para se salvar, isso tudo é falácia. Não passa de mitos e lendas, né, que se perdem no ar. Nada disso resolve salvação de almas. Mas há uma necessidade grande de constante fé, né, nos méritos de Cristo. Aí sim. O justo pela sua fé viverá. Está registrado em Abacuque, capítulo 2, verso 4, Romanos 1, 17, Gálatas 3, 11. Claro, se não for pela fé, como é que a gente vai? Porque a fé ela é tipo uma semente. O que acontece com a semente? Ela está lá. A semente é como se fosse algo bem insignificante, mas depois que coloca ela na fonte de vida, a terra é uma fonte de vida. Ela dá um exemplo, né? Você pega a semente, a palavra de Deus é revelada como semente. Aí você põe na terra que produz vida e aí a semente vai seguir para frente. Ela vai crescer e frutificar. Então, a fé tem que ser levada pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos leva para o Salvador e eu vou renascer e vou frutificar. Fruto que permanece para a eternidade. Hebreus 11, 6. Olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Claro, por que sem fé é impossível? Porque Deus não vai se agradar da pessoa que está duvidando dele. E como é que eu vou conseguir alguma coisa de alguém que eu estou duvidando? De alguém que eu não posso confiar? Não vou conseguir nada dele. Pedindo, duvidando é como a onda do mar. Não faz sentido. Então quer dizer que as funções da nossa vida, de acordo a gente se envolve, é aquilo que desenvolve. Teve uma certa vez que Jesus reclamou o povo de Cafarnaum, que era onde ele muito andava, Corazim e Cafarnaum. Jesus disse assim: eu não pude realizar muitos milagres em Cafarnaum, porque o povo era incrédulo. Ora, como é que vai curar uma pessoa incrédula? A busca da salvação tem que ser pela fé. A fé é o veículo que nos ajuda a nós ter a certeza, nós ter a firmeza e acabar as dúvidas. Então, o Senhor Jesus não vai se agradar de alguém que pode duvidar da sua graça, do seu amor, do seu poder. Como é que ele vai alcançar? Não pode. Igualmente, Jesus curava as pessoas, né? Jesus chegou para os dois cegos e Jesus perguntou: creem vocês que eu posso fazer vocês verem? Né? Aí os cegos: creio, Senhor. Ele tocou nele e disse: então veja. Ele disse que acreditava. E o Senhor Jesus, para provar, ele perguntou: vocês creem que eu posso fazer você ver? Creio. Então veja. Ele tocou nele e abriu-se a vista deles. Então é pela fé, é o veículo que leva para Deus, né? O senhor tem que abrir o coração a mente para Cristo, né? Senão é muita coisa. Deus sabe tudo da nossa mente, do nosso pensamento, do que nós precisamos, que nós não precisamos, né?
Mas se eu não manifestar, se eu não abrir a boca, pedir para Deus, sim, eu quero que você me cure, se eu quero que você me liberte, ele pode ter fé, mas só da boca para fora. Porque Deus quer que nós se manifeste primeiro, para depois ele fazer a obra em nós, né? Realmente você não necessita, você precisa, você tem que buscar e falar. E os milagres de Cristo foi, Cristo perguntou, tu quer ser curado, tu quer ser... Sempre a pessoa tem que se manifestar realmente o que ele quer, né? Os leprosos chegou para Jesus, né? E disse, Senhor, se tu queres, pode. Torna-me limpo, né? Aí Jesus, quero sim, tocou nele. De imediato voltou a pele. Mas ele disse, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Aí ele manifestou a fé dele e ele creu em Cristo, né? Juntou a fé e o poder. Cristo tinha o poder para curar. Exatamente. Mas se a pessoa não pedir, não vai dar não, porque ele vai Nós acabamos de falar aqui, ó. Você está orando de mão braço dizer a oração tem que ser pedindo, né, irmão? Você levanta o braço, você está pedindo alguma coisa. Mas através dessa oração nós temos que pedir a Deus. Então, sem fé, nós não podemos começar, né, a nossa ligação com Deus. Ele colocou a fé como algo de começo. Ou seja, eu tenho que querer. Eu tenho que desejar aquilo. Eu tenho que amar aquilo que vou fazer. Então a fé atua pelo amor. Mas a fé é como se fosse um veículo que vai te conduzir. Presente como futuro, mas ele nos deu o livre-arbítrio. E a gente pode até dar um exemplo quando a gente é arrogante, por exemplo. A gente é arrogante, até a arrogância. Enquanto a gente não tiver fé, entender que Deus ele pode mudar isso na nossa vida, a gente vai ficar com essa mentalidade de não, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Não, é errado. Todo erro, todo defeito de caráter, tudo aquilo que é errado, a gente não pode cultivar. Mesmo a gente achando que é certo, a gente não pode cultivar. É verdade. Você vai ignorando, mas depois de conhecer a verdade, tem que deixar na paz. Tem que deixar. Aquele que está em Cristo tem que ser nova criatura, né? Não pode ficar antigo. Costumes antigos. A pessoa que não aceita a mudança, ela está se conformando e essa conformação vai levar ela à morte eterna. A gente precisa se arrepender, a gente tem que mudar, a gente tem que pedir força e sustentar isso. Porque o único objetivo da gente estar nessa terra aqui é buscar a salvação. A única esperança é essa. Pelo menos eu vejo assim que o foco é se salvar, né? Buscar a salvação em Cristo. E aí se a gente não der entrada, né, do Senhor, não abrir a porta para que Ele mude, o que vai acontecer com a gente? Não nos resta outra coisa. Vai chegar o dia de ser destruído. Vai ser destruído. Porque o humano não tem permanência própria. A gente tem que lutar com o nosso próprio eu, deixar a vontade da carne e fazer a vontade do Espírito, que é as coisas de Deus. Exatamente. Os desejos do pecado só levam à morte, né? Só leva a Então a carne só tem isso, é só desejo do pecado. Só finaliza para morrer. Mensagem escolhida, a página do livro Inspirado por Deus, né? Página 190. Penitências, mortificações da carne, constante confissão do pecado, sem arrependimento sincero, jejum, festas e cerimônias exteriores, não acompanhadas por verdadeira devoção. Tudo isso não tem valor algum. Olha que importante. Porque tem gente que bota muita fé na penitência, né? Se mortificar com uma promessa tão pesada, né? Algo da carne, constante confissão, a gente faz tanta confissão do pecado, sem arrependimento sincero. O arrependimento que não é sincero é a mesma coisa da fé morta. Pessoas que se sacrificam em jejum, festas, cerimônias exteriores, se não for acompanhada por verdadeira devoção, a verdadeira união com Deus, o verdadeiro apego e confiança em Deus, se isso não for acompanhado assim, tudo isso não tem valor nenhum. Dá a entender que é só o esforço humano. Pois é. Aí, Tem que ter
uma verdadeira devoção, né? Uma entrega fiel a Deus, Fazendo só obras. Né? um empenho total para Jesus. Porque isso aqui, se virar só obra, né? Então não vai adiantar. Tem pessoas que falam tamanho sacrifício para fazer o rosário todo dia. Aquele rosário é tantas pedras. Mas é um sacrifício todo dia. Tem que contar as pedras todas, cada um tem uma. Também ajudar os pobres. Tal, isso aqui é um sacrifício terrível. Mas se isso não for acompanhado com a verdadeira devoção, ou seja, se entregar a Deus, não tem valor. Vai ficar um sacrifício perdido. O sacrifício de Cristo é suficiente. Ele fez uma oferta completa e eficaz para Deus. E o esforço humano sem o mérito de Cristo é inútil. Então, o esforço humano não põe o mérito de Cristo para erguer, para viver, então é inútil. Jesus fala lá no João 15, que é a videira, né? No verso 7. João 15, verso 7. O Senhor Jesus diz: olha, sem mim, nada pode fazer. Ninguém pode fazer nada. O sacrifício do ser humano, ele, que é o de Cristo fosse feito. Só que o de Cristo, ele foi para salvar a humanidade. E o do humano é diferente. Ele quer ser salvo pelas suas obras. Você entendeu? É verdade. É totalmente diferente. Exatamente. Porque tem pessoas que são orgulhosas, né? São pessoas que não são humildes. Ou seja, ele quer fazer esse esforço para si, mas dele mesmo não vindo de Cristo. Aí ele não é salvo. Só para ele mesmo. Só para ele mesmo, tá entendendo? Porque a salvação para todos. Se você tem o evangelho, então eu vou pregar o evangelho, a salvação, a fé em Cristo. É, exatamente. Eu lembro que meu pai falava, né? Meu pai dizia assim: meu filho, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, que quando for no fim de resolver tudo, ele vai perdoar o povo tudo, com Satanás com tudo. E Deus é bom demais para fazer isso. Meu pai falava. Digo, mas pai, mas ele não vai salvar as pessoas sem eles quererem. Ora, Deus é bom mesmo. Mas ele junta o bem dele, a bondade dele, com o nosso desejo, com o nosso querer. E a prova que a pessoa realmente quer, ela vai obedecer. Exatamente. Essa é a prova. E a gente pode atrelar essa questão de fé ao amor. Isso. E se a gente, é o que o apóstolo Paulo disse lá. Se falasse a língua dos anjos, ele relatou um monte de detalhes. Ainda que deu para ser queimado. Mas se não tivesse amor, ou seja, isso é a fé. A fé é o amor de Deus em nós. É um dos dons do Espírito, deve ter a fé também. Precisa dentro do seu próprio corpo, né? Tem uma passagem especial aqui na Bíblia, vamos ler ela. Deus não é bom, Segundas né? Crônicas 7,14. Mas não é bonzinho, não. Deus é bom, mas não é bonzinho. Ele é juiz também. Não, ele é justo. Ele é bom, mas junto-se com a justiça dele. A gente quer ser bom e quer ser bonzinho. Segundas Crônicas 7,14. Vamos ver aí a maravilha que Deus promete, né, para aqueles Deus que... pode fazer toda coisa, mas tem essa coisa que ele não faz. De salvar a pessoa se ele querer. A força. Deus não vai forçar, né? Texto bem conhecido. A mesma coisa. Como é que está a leitura lá? É uma coisa que o diabo pode ser, ele não quer. Quer ver que eu vou falar se ele não quer? Eu não vou receber. Segunda Crônicas 7,14. O irmão vai ler aqui? E Segundas Crônicas 7, verso 14. se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí ele coloca aqui uma condição. Né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. Olha aí, que promessa linda. E é muito conhecido esse verso, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha presença, minha paz, né? Ele diz lá do céu, se afastar dos maus caminhos, né? Ele diz: lá do céu eu ouvirei a sua prece, perdoarei os seus pecados e ainda vou curar a sua terra. A terra está precisando de cura também. E aí de alcance. Ele vai socorrer tudo, mas esse tem que se humilhar, tem que buscar.
a questão do sacrifício, que às vezes a pessoa pega o texto aqui e diz, mas não está mandando ele se humilhar, só que tudo tem que ter um propósito de Deus. Por exemplo, Jesus ele fez um grande sacrifício que foi de jejum de 40 dias, mas aqui ele tinha um propósito. Tem relatos que hoje uma pessoa foi tentar fazer também, parece que era jejum total, sem água, morreu. Ou seja, não foi um propósito que Deus colocou no coração dele. Às vezes pode ser que Deus peça para que você faça determinada coisa, mas com um propósito. Então você tem que entender se a voz que você está ouvindo é de Deus. Cristo ouviu a voz de Deus, tanto que a Bíblia diz que ele foi conduzido por Deus, pelo Espírito de Deus, até o deserto, para jejuar lá e passar por aquela prova contra o inimigo. Então, no livro de Mateus, Deus fala assim, Jesus diz assim, olha, vocês ainda não entenderam o que significa misericórdia, e não sacrifícios. Ali ele estava mostrando a questão da hipocrisia. E ele fala também naquele mesmo verso, que ele veio buscar foi pecadores, não foi santos, entre aspas. Não foi as pessoas que eram como lá os fariseus que oravam dizendo assim, meu Deus, obrigado porque eu não sou igual fulano, porque eu não sou pecador igual ele. Todo dia. Jejum todo dia, faço isso, faço isso. E o eu na frente. Então Deus não veio buscar essas pessoas hipócritas, ele veio buscar aqueles que são pecadores, no sentido de que aqueles que entendem o que é misericórdia, não sacrifício, aqueles que estão buscando arrependimento e procurando melhorar, aqueles que têm essa fé. Quando buscava Cristo, entendia que ele podia curar, por isso que ele disse também lá sobre Cafarnaum, repetindo que eu não pude fazer muitos milagres ali porque as pessoas eram incrédulas. Essas pessoas incrédulas eram justamente esses que Jesus falou, eu não vim buscar esses que são santos, que são sãos, que são sadios, entre aspas. Esses que eram sadios lá, Jesus estava simplesmente mostrando que eles eram hipócritas. Não que eles fossem sadios, eles simplesmente eles eram hipócritas. E não queria a salvação de Cristo, por isso que Cristo não veio para eles. É igual que a oração daquele outro que dizia assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. É isso mesmo, era o publicano. E o outro acusou, né? Se tu é Cristo, não está em dúvida, né? O poder de Deus ali salva-se nós também. Ou seja, um acusa e o outro reconhece, né? Realmente que Cristo era o Salvador. É o Salvador. Ele reconheceu. É o Senhor dele e o Salvador dele. Então ele se humilhou, pediu socorro ali. Pediu para ele, pelo menos, lembrar dele. Hoje no mundo também tem essas duas orações, você pode olhar direitinho, só existe essas duas orações hoje no ser humano. Existe a oração de acusar e existe a oração de nós reconhecer Cristo como nosso Salvador. Hoje nós vemos desse jeito as orações do povo. É verdade. Aqui quando diz que o esforço humano, sem os méritos de Cristo, é inútil, é porque é a mesma coisa que de lá, que o sacrifício de Cristo é suficiente. Ele fez uma oferta completa e perfeita para Deus. Então, somente os méritos de Cristo, o sacrifício de Cristo, é perfeito para Deus. O que é operado por humano é esforço inútil. Ele de si só não faz nada que possa recomendar a Deus ou ter algo que possa purificar a si próprio. Né? O ser humano não purifica a si próprio. Cristo fez a sua parte, né? O Evangelho não aceita a primeira parte, é o sacrifício de Cristo na cruz. Agora ele quer que nós façamos a outra parte, né? Isso é o que acaba é nós, ser humano. Agora não cabe para você. Cristo ele não vai salvar, Deus não é uma pessoa que ele não quer ir para o céu, forçado, obrigado. Então a outra parte é que nós devemos reconhecer. Aí Cristo já fez a dele, agora cabe a nós fazer a nossa. Pois é, ele fez a parte e entregou para ele, agora o dali para diante é com ele. Não somente desonramos a Deus com esse procedimento. Qual é o procedimento? É o esforço humano achando que tem mérito para salvar. Né? Isso desonramos a Deus. Obrigado. Desonramos a Deus com esse procedimento. Não somente acontece isso,
mas destruímos nossa utilidade no presente e no futuro. Então, nossa utilidade não vai ter fundamento nenhum, nem no presente nem no futuro. Deixamos de apreciar o valor do sacrifício de Cristo. Deixar de apreciar o valor do sacrifício de Cristo tem uma influência degradante. Com certeza, se nós deixar de apreciar o valor do sacrifício, só vai aparecer uma influência degradante, né? Só fragilidade, frustração, né? Isso que frustra nossas expectativas. Claro, que não vai ter poder nenhum. E faz com que não correspondamos a nossos privilégios. Não corresponde. Por quê? Porque deixa de apreciar o valor do sacrifício de Cristo. Aí olha o resultado. Traz uma influência degradante, né? Só cai, só vai caindo. Frustra nossas expectativas. A gente fica sem esperança para nada, né? E faz com que não correspondamos a nossos privilégios. Quais seriam os privilégios? Ora, ser levado a buscar a salvação. Ser levado a ser os perdoados dos pecados, renovado a alma, as esperanças, encontrando uma luz que leva para outra vida. Esses eram os privilégios. Mas se nós deixar de apreciar o sacrifício, só é prejuízo. Vamos cair em decadência, frustrações, e ainda não será correspondido os privilégios da salvação. Induz-nos a aceitar infundadas e perigosas teorias a respeito da salvação, que foi adquirida para nós a um preço infinito. Então, além de tudo isso, vai induzir a pessoa a aceitar infundadas e perigosas teorias. São não sei o que me curou. Foi São Raimundo, foi São... Essas são as perigosas teorias. Eu recebi uma cura, mas eu fiz a promessa com o São Francisco, né? Eu fiz uma promessa, me custou caro, tive sacrifício, mas eu fui socorrido. O outro diz, eu sou salvo só pela fé mesmo, só pela graça mesmo. Sacrifício aí, expressa para desses ídolos aí, desse santo aí, levam pernas, levam não sei o quê. É um monte de peça de ingrediente lá. Peça do ser humano que leva lá para Penidentes, que foi curado pelo santo. Isso é humano, né? Isso. Aí vem aquela perigosa teoria, né? Porque também a gente pode ser socorrido através de promessas, disso e aquilo outro. E a outra parte é a perigosa teoria. É a pessoa colocar tudo sobre a despesa só da graça. Não, nós somos salvos só pela graça. Jesus já fez tudo para nós estamos agora só para receber. Aí não vai ter ação, nenhuma confirmação da fé, né? Que a fé é confirmada pelas obras. Então, pode ir. Rosinho tá? É o Anderson, tá não. Tá não. Tá, valeu. Veio dessa vez, né? Ele está na casa dele, então. Eu acho. Deve estar ali. Então, muitos pegam uma teoria perigosa, bota a despesa só na graça. Somos salvos só pela graça, né? Jesus já terminou tudo para nós na cruz, foi tudo terminado. Ele já cumpriu o que era para nós estar, né? Porque a nossa carne é fraca, porque a nossa carne foi reprovada, tudo mais. Foi obrigado a fazer outra aliança. Então, muitos dizem, devido a gente não cumprir as alianças, aí foi que Deus deu Jesus para deixar tudo certo. Ele já, né, muitas teorias perigosas estão nesse fundamento aí. É um dos textos que mais... E isso desvia também, né? As pessoas de outras religiões usam esse texto aí e o de Paulo, que é só pela graça, né? Isso, é. Só que ser pela graça não quer dizer que eu tenho que deixar sem fazer, tenho que deixar de obedecer Cristo, obedecer guardar o mandamento. Está escrito na Bíblia, você tem que obedecer de acordo com o que está escrito, né? Se fosse por isso, tem tanta coisa na Bíblia lá que você não deve fazer. Se você fizer, que não tem nada a ver com salvação, você deve você perderia, né? Porque a Bíblia ela tem dois caminhos.
Ou caminho para a salvação, ou caminho para a condenação. Ela mostra tudo assim. Exatamente. Lá Jesus fala em João 14, né? Verso 21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Então não tem como a gente ir para o céu que não ama nem a Deus, nem a si mesmo, nem ao próximo. Não tem como fazer isso. E esse amor está na palavra de Deus, é nos seus mandamentos. Aí já é iluminado pela graça, né? Então a graça vai se envolver também com a palavra de Deus. Então a graça ela é um conjunto de operações juntas. A graça é nascida da fé. A graça faz parte do acreditar. A graça faz parte do obedecer, do se arrepender. Porque o arrependimento é mudança. E se nós não tivermos mudança espiritual, como é que nós vamos entrar no reino? O reino não é a vida daqui, a mesma vida daqui. Então tem que mudar. Tudo isso vem associado com a graça. A graça recebe a parte da fé, do crer, do arrepender, da mudança de vida, de tudo. A graça é um conjunto. A graça é um dom imerecido e ao mesmo tempo é um poder que é comunicado para poder a gente funcionar. É como se nós fosse lâmpada que tem que ter uma fonte de poder para a lâmpada. É assim, não é? Porque se não tem uma fonte de poder para a lâmpada não vai para lugar nenhum. Não vai acender. Então tudo isso vem de Deus e Ele transmitiu ele gratuitamente, né? A graça é um dom imerecido. Mas o poder de Deus vem para aperfeiçoar. E essa perfeição é um conjunto de operações. Está aí a misericórdia, está lá o amor, está lá a fé, o acreditar, o obedecer, o renovar, o se restaurar, tudo vem pela graça. Uma fonte de poder que é dado para nós poder funcionar. Renunciar tudo. Eu só posso receber a graça do amor que eu falou, é pela minha atitude, né? Como é que eu recebi isso? Sim, Quando Cristo curava, principalmente aquele coxo, né? Ele disse assim: toma teu leite e anda, a tua fé fez o quê? Te salvou. Curou ou salvou? Salvou. Salvou. A tua fé te salvou. Então, para que eu abra a minha boca e diga assim, que eu vivo pela graça, eu estou no tempo da graça, eu vivo pela graça, eu tenho que ter essa fé. E a Bíblia diz que fé sem obras é morta. É morta. Então, como é que eu vivo pela graça sem as obras da fé? Não tem como viver. Nem tem como Cristo me curar também. Volta a citar o exemplo de Cafarnaum. Ele não curou lá porque eles não acreditavam. Então, se ele não curou porque eles não acreditavam, ele vai salvar a pessoa porque ela não acredita. E se a gente não tiver as obras da fé, é a mesma coisa da gente ser incrédulo, a gente não acredita. A gente está só dizendo da boca para fora que é salvo pela graça. Mas sem as obras da fé, a gente não está salvo coisa alguma. Aqueles galileus que caíram da torre, né? E morreram. Depois Jesus disse: olha, se vocês não se converterem todos igualmente, perecereis. Porque achavam que aquela pessoa que caiu da torre, que estavam desaventurados e tudo mais. E por isso que morreram. Jesus disse: se vocês não se arrepender tudo igualmente, vão perecer. Tudo é pela graça de Deus, mas mediante um conjunto de poder que só Deus pode dar. Aqui está de novo, né? No livro Mensagem Escolhida, volume 3, página 190. E também está em Filipenses, parte da Bíblia, livro Filipenses capítulo 2, verso 13. O plano da salvação não é compreendido como sendo o meio pelo qual o poder divino é trazido ao homem. Olha, está dito que o plano da salvação, muitos não compreendem, né? O plano da salvação não é compreendido como sendo o meio pelo qual o poder divino é trazido ao homem. Olha, o poder divino, ele é trazido a Deus em todas as direções necessárias. O poder para a minha fé, o poder para mim crer, o poder para mim batizar, o poder para mim desenvolver
poder tem que ser envolvido. Então, muitas vezes, há um embaraço de compreensão sobre a salvação, que aí diz que o plano da salvação não é compreendido como sendo o meio pelo qual o poder divino é trazido ao homem. É nessa questão de que, às vezes, se confunde, salvo só pela graça. E Jesus já cumpriu tudo, os meus deveres ficaram em Jesus, foi terminado tudo lá no esforço da cruz, né? A fim de que seu esforço humano seja inteiramente bem sucedido. Então, para que o esforço humano seja inteiramente bem sucedido, então nós temos que encontrar o poder de Deus que é vindo, é trazido ao homem. Quando esse poder divino vem para o homem, isso é para quê? A fim de que seu esforço humano seja inteiramente bem sucedido. Então, o esforço humano tem que se unir com o poder divino para poder ser bem sucedido. O verdadeiro evangelho não foi pregado por completo, né? Todo, né? Porque hoje as pessoas dizem que Cristo é a nova aliança, aí diz que não quer aceitar o Velho Testamento, mas usa o texto lá de Marcos a respeito lá de trazer em toda a casa do Senhor, ou seja, ele aceita alguma parte que beneficia a igreja, aí outra parte que diz que não aceita. Então, quando Cristo aceita o Novo Testamento, porque foi pela graça, né? Então, aí o plano quer dizer que o verdadeiro evangelho não foi pregado ainda não. Está sendo pregado ainda. Porque tem muitas religiões, com essas muitas religiões, já o verdadeiro evangelho já era para ter vindo, Cristo já era para ter vindo. Mas ainda não está sendo pregado, deveria ser pregado o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho para ser pregado para terminar tudo, ele é chamado de evangelho do reino. Então, o evangelho do reino, ele é uma operação completa, que no qual está sendo dividido. Uma parte está valendo, outra não, o outro só serve essa parte, aquela não serve. Então, isso não é evangelho do reino. O evangelho do reino é a consolidação, é uma aceitação em todos os fundamentos e ordem da palavra de Deus. Todos os mandamentos em atividade. Esse é o evangelho do reino. Por isso que ainda não foi pregado, né? E quando este evangelho do reino for pregado, em testemunho, ainda tem mais essa, tem que ser vivido naqueles que estão pregando, tem que ser em testemunho, aí sim, aí que Jesus vem. Por que em testemunho? Porque só falando na teoria da Escritura, isso não faz efeito. Enquanto não vier o testemunho de que Jesus está com as suas mesmas naturezas operando em nós, e o povo não vai ver que Jesus está agindo, que Jesus está ali. Então, tem uma parte da profecia que diz assim: quando a nação, o povo vê que Jesus está num pequeno grupo, que ele está vivendo neles, aí diz aí, então eles vão seguir. Porque o povo não está seguindo, né? Ainda não está vendo Jesus agindo fielmente no testemunho. Quando eles verem, eles vão crer. Jesus está ali. Eles estão agindo as mesmas obras. Está tendo a mesma natureza que é de Jesus. Então Jesus está nele. Quando isso acontecer, muitos vão seguir o povo, né? Vai seguir da fé. Isso tem a ver com o exterior também, né? Exato. Isso, o exterior vai envolver. Muitos interpretam de forma errada aquela palavra lá do profeta, quando foi escolher a Daniel, né, que Deus não vê como vê o homem, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Aí esse texto é distorcido hoje, a ponto de que as pessoas deturpem a fé, isso é verdade. Dizem assim, não, Deus só quer meu coração. Mas é a pessoa, aquela mudança que não tem exterior, significa dizer que a interior não aconteceu também. Porque quando a pessoa muda por dentro, ela muda por fora também. Sim, é. Isso é, De dentro para fora. isso é inegável. É. Então como é que eu posso dizer que eu estou transformado só por dentro? Sim. Aí, principalmente como cristão, que o cristão, a gente como cristão, a gente tem que viver uma vida totalmente contrária àquela do mundo. Aí eu falo, o meu dialeto é como o dialeto de qualquer pessoa que não é cristã. O meu jeito de me alimentar,
Às vezes a pessoa fala assim, não, eu sou crente, eu não bebo cachaça. Mas a pessoa bebe refrigerante, bebe esses energéticos, que faz mal também, igual a cachaça. Come comida imunda. Come comidas imundas, se veste Alimentos que de não forma combinam. vulgar, de forma igual o mundo. Depois que a senhora disse que teve aquela visão, disse que ela viu caminhando no caminho largo, e a gente sabe que o caminho largo é o caminho da perdição. Ela disse que viu nesse caminho muitos que estavam lá, disse que escrito assim, morto para o mundo. Aí disse que essas pessoas iam pregar os que estavam no mundo, e os do mundo olhavam para eles e diziam, mas vocês são igual a nós. Como é que vocês querem pregar para nós se vocês são igual a nós? Não tem efeito a pregação, né? Então, como é que eu vivo o Evangelho e a pessoa olha para mim e não vê Cristo? Então, quando alguém olhar para mim, a pessoa não tem que me ver ver meu decote, minha roupa curta. Ela tem que olhar para mim e me ver e ver Cristo em mim. E para ver Cristo em mim, eu tenho que seguir todos os padrões contrários ao mundo. Se a semelhança minha for igual ao do mundo, não tem mudança em mim. Igual o tá falando, por exemplo, um cantor canta música no pagode, muda a letra, mas é pagode, o ritmo é pagode. Aí bota o nome de Jesus, aí não tem diferença nenhuma. Aquela música ali, que ele botou ali, não vai transformar ele, porque tá no meio um funk, ele bota também, mesmo que bota um funk, bota a letra da bota a letra da música. Quer dizer que ele não mudou nada, né? Não mudou nada. A semelhança com o mundo tá... Continua mesmo, né? E só professor diferente. Olha que palavras tão poderosas essa aqui. Está no livro da Inspiração do Senhor, Mensagem Escolhida, volume 3, página 190. Ser perdoado da maneira como Cristo perdoa não é somente ser absorvido, mas também renovado no espírito e no entendimento. Então, esse aqui é o perdão que Cristo perdoou, ou seja, isso aqui é o sinal de que a gente foi perdoado por Cristo. Quando isso acontece, a pessoa não só sente somente liberto desse pecado, né? Não se sente somente socorrido desse pecado, no caso, absolvido, mas também renovado no espírito e no entendimento. Quer dizer, Davi teve essa experiência, né? Davi falou para o Senhor, Senhor, renova dentro de mim um espírito inabalável, né? Cria em mim um novo coração e um espírito inabalável. Davi experimentou isso aí. Então, aí é um dos sinais de que ser perdoado da maneira, no poder de Cristo fazer essa bênção, né, de perdoar. E isso acontece. A pessoa se sente socorrido, livre daquela contaminação, daquele mal, e também se sente renovado no espírito e no entendimento. Agora, meu entendimento é diferente. Minha operação mental, minhas ações do espírito também é diferente. Aí ele sente que foi o poder do perdão de Deus. Perdoar não é só achar, agora estou bem, estou livre daquele mal, né? Não, ele tem que sentir uma renovação também na função da vida dele. Esse é realmente quando Jesus perdoa. Quando a pessoa é transformada, não é tudo, né? E não é eu que vou dizer assim, eu sou crente, eu sou evangélico, é as minhas atitudes que outras pessoas vão ver e vão falar. Realmente aquele fulano é um cristão, realmente aquele ano, você vai botar o Diocando arrumadinho no roupa céu e botar outro crente com as roupas mudando. A pessoa quando vê, vai falar quem ele é. Quer dizer, eu trabalho no serviço de pedreiro, as pessoas chamam irmão sem nem me conhecer. Mas por quê? Por causa do vestuário, né? Agora não é pessoa ser crente. Você vê a pessoa de short e usando das coisas e disse que é irmão. Eu também, um aqui também disse que era crente. Rolava de short, tudo assim, com as roupas e todo retirando do mundo. Aí, não, também você é evangélico, parabéns, né? Você é evangélico, mas as atitudes não batem, não. É aquela questão, tem uma base por ser evangélico e tem uma outra base por ser cristão. Tem uma faixa superior
A identidade vai para quem pode ser identificado como cristão. E a palavra cristão significa ter Cristo. Cristo está ali agindo, está vivendo lá. Então é a palavra cristão, é porque tem Cristo. Então a base é essa. Diz que não tem pessoa melhor para saber a ação do cristão se é mesmo como o vizinho. Os vizinhos é quem sabe. Os vizinhos são porque ele permanece ali vendo todo dia. O vizinho sabe identificar. Eu vou falar de vizinho, uma vez eu saí na Maria, fui pro retiro. Acho que foi meu cunhado que ficou na casa. Aí tinha um vizinho lá, né? Aí começou a dar uma música lá do esquisito lá dentro da casa. Aí o irmãozinho, acho que mudou de partido. Mudou de ideia? Mudou de partido, a música lá estava com ele que eu queria. Aí eu cheguei, aí eu falei, não, tava com uma música diferente assim, não, moço, não dá aí não. Era pro retiro, que tá ele e o cunhado. Eu disse, então tá certo. Era outra pessoa que estava agindo, né? Já com o vizinho é mesmo. Verdade. Vamos ver o que está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Diz o Senhor: dar-te-ei um coração novo. Olha o que acontece. A imagem de Cristo deve ser gravada na própria mente, coração e alma. Olha o que acontece quando a pessoa recebe a justificação. Ele recebe um coração novo e a imagem de Cristo deve ser gravada na mente, coração e alma. Todo ser. Isso aí é porque a gente vai ver isso aí. Existem as duas formas de nós representar a imagem de Cristo. Tem a imagem exterior e tem a interior. Então, a imagem de Cristo que ficou no nosso interior, ela só pode ser apresentada com as funções que funcionam na minha mente, meu coração. Ou seja, é as obras que têm que ser as mesmas. Né? Jesus foi que falou para Filipe, diz, olha, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Vai lá? João 14, né? Ele conversando com Filipe, ele disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Então, o apóstolo declara, nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso aí é o que ele quer dizer, que a imagem de Cristo vai ficar gravada na nossa própria mente. É que nós temos que ter a mente de Cristo, ou seja, nós temos que ter o procedimento de Cristo. Quando Pedro, assim mesmo com medo, ficou lá na beira da quintura, da fogueira, e a mulher descobriu, disse, tu é um deles. O teu falar te denuncia. Ele tinha um procedimento, tinha um jeito de falar que parecia com Jesus. Então, ele se entregou, isso deve ser um deles lá. O teu jeito está mostrando. O teu jeito de falar também está mostrando. O vestuário também, né? Sim, o vestuário também é uma identidade. Sem o processo transformador, que só pode ocorrer pelo poder divino, as propensões originais para pecar permanecem no coração, com toda a sua intensidade, para forjar novas correntes, para impor uma escravidão que jamais pode ser rompida pelo poder humano. Olha o que acontece. Sem o processo transformador, se não tiver essa parte, que só pode ocorrer pelo poder divino, se isso não tiver em nós, o que vai acontecer? As propensões originais para pecar vão permanecer e vão ficar mais intensas, mais fortes, para forjar novas correntes. Aí lá se vem mais pecado, mais algo novo, mais instrução horrível, né? Para impor uma escravidão, ainda joga a pessoa na escravidão que jamais ela pode ser rompida pelo poder humano. Ou seja, o poder humano não tem nem por onde libertar nós da escravidão do pecado. Está no pecado? Só tem um remédio. É só Jesus. O humano não é nada. E o humano vai se esforçar para sair do mal? Sai não. Ele faz acusar, além de a pessoa cair, ainda faz acusar. Está lá em Salmo 1, né? Isso. Se você tiver algum vício, se você não sair do meio das amizades que você está junto com ele, você acaba caindo de novo. Aí mais na frente ele não vai zombar de você ainda. O Satanás faz isso. Então, o esforço humano para nos fazer sair da escravidão, todo inútil, né? Não sai do lugar. Ou, por o contrário, faz se afundar mais, né?
Mas os homens nunca poderão entrar no céu com seus velhos gostos, inclinações, ídolos, ideias e teorias. Como é que vai entrar no céu desse jeito, né? Não tem como. Para entrar no céu tem que ser totalmente diferente. O céu não seria um lugar de alegria para eles. Olha, se caso Deus vai e faz um teste, vou levar esse pecador, vou levar aqui uns 4 ou 5. Na hora que chegasse no céu, o céu não seria lugar de prazer para ele. Não tinha nada que ele gosta lá. Não tem nada que ele gosta. Chega lá é só cantar no coral. É. Essa participação aí, já pode ver que ela está bem no livro. Pode ver que na criação Deus fez um propósito bom para adorar, né? O Criador, né? Quando você tem essa participação, ela não vem de Deus, né? Deus é perfeito, né? Agora já vem de Satanás. E você botar essa pessoa pode ser no paraíso, no lugar que ele for, ele está insatisfeito, porque sempre vai ter puxando a adoração para ele. Tá entendendo? Puxando, ele quer ser líder, ele quer ser alguma coisa. Agora, quando reconhece e aceita como Cristo, nosso Criador, nosso mantenedor, aí sim, porque aí nós damos louvor, gratidão por Cristo, né? Exatamente. É Aqui tá. do jeito de botar uma pessoa cristã no meio do cultão. Pode ser parente. Vai fazer uma festa, uma coisa, e tirar proveito, mas não peixe fora d'água. Ele vai se sentir todo reprovado. Aqui fala da reprovação aí, né? Aí diz que, pois tudo estaria em conflito com seus gostos. Leva o sujeito lá para o céu, que está todo mundo dando, que tudo ia dar em conflito contra os gostos dele. Tudo estaria de conflito contra os seus gostos. Então, ele não teria os mesmos apetites da terra, as mesmas inclinações. Tudo se oporia dolorosamente a seus traços de caráter. Ia se opor a tudo. O reino sem lei é dividido. Traços de caráter. Né? O reino sem lei é dividido. E se você estiver no céu e você vê as leis, todos os prefeitos de Deus, não, isso aí está errado, isso está passado, isso aí. Ou seja, ele já está insatisfeito com a ação demais. Se for no reino dele, se será a vontade dele, isso não vai existir. Ou seja, já existe divisão. Né? Então não permanece. Essa coisa de divisão vem do inimigo. E foi lá no céu que aconteceu. O Satanás, ele se tudo começou a ser insatisfeito porque adoração a Deus, teve ciúme, teve inveja, ou então existe. Exatamente. Então, esse texto bem interessante, bem no final, porque olha só o que ele diz aí. Diz que tudo, a gente pega lá depois do ponto de vírgula, tudo estaria em conflito com. Aí a gente pega bem aqui o final. Estaria em conflito com os traços de caráter naturais E cultivados. Cultivado é aquilo que a gente traz, que não Desenvolveu, né? Que não pertence a nós. Uhum. E esse natural, a gente também não pode dizer que foi aquilo que Deus criou. Porque se está em conflito, esse natural aqui não é algo Não, de Deus. Natural, São os naturais dele. carnal também, né? Isso. Os naturais carnais. Então a pessoa às vezes pode dizer assim, não, Deus me fez assim, olha aí o texto. Se Deus fez assim, por que então que estaria em conflito lá no céu com o que é natural? Então eu tenho que entender que aquilo que eu... A gente volta a falar sobre a questão da arrogância. Eu sou assim porque minha mãe era assim, minha avó era assim. Pode pegar esse traço mesmo, naturalmente. Vão atrás da hereditária. De família. Hereditária. Só que eu não sou obrigado a permanecer com isso. Porque senão eu vou estar em oposição com as coisas do céu. E além desse erro, eu posso cultivar também outras coisas. Em cima dessa arrogância pode vir outras coisas. Mas eu estou cultivando e se Deus me levasse para o céu, eu estaria em conflito com as coisas de lá. Exatamente. E o pior é que a natureza da gente, ela vai aparecendo algo que nem a gente mesmo não sabia. Sabia como que no correr da vida vem vindo algo novo? Você diz, eu já estou nesse sentido aqui, eu nem tinha isso. Que ele vai aparecendo. São as coisas que vai sendo cultivadas e vai aparecendo. Então, é aqui onde entra, não somente a graça, aqui entra a faixa dos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus é para nos preparar, para nós ter o maior prazer quando entrar no reino. Claro que é para isso. Por quê? Porque lá no reino, eu não vou poder pegar espingarda para matar o bichinho para comer.
De repente já com vontade de comer carne. Ele vai comer de que jeito? Que lá os anjos não vai matar ninguém, não vai matar. Então o sujeito vai ficar. Fala em apetite aí, né? O sujeito vai ficar mais. Para que lugar é esse? Aqui não tem um cigarro, aqui não tem um refrigerante, não tem um pedaço de carne. O povo é tudo para lá, uma música é louvor de adoração. Ele sabe lá o lugar. Deus é mais do que justo de não levar um pecador para lá. Vai passar mal lá. É porque, irmão, a mudança também, ela começa aqui na Terra. Exatamente. Aí tem uma mentira também de dizer que é impossível você se santificar. É só quando Cristo voltar mesmo. Você pega até Dá um tom de transformação da Mas gente. aí quando ele voltar, a gente não vai poder nem contemplar. Pois é, vai pecar até a volta Até de chegar. Cristo. Então, a nossa mudança, ela tem que ser aqui, é tanto por esses exemplos que já foram dados. Se você pega uma pessoa que ela está num bar, numa hora dessa, numa folia, numa festa do mundo, e trazer ela para cá, para esse culto, aqui ela não vai se sentir incomodada. Ela não vai querer ficar aqui. Então, isso significa dizer que a mudança tem que começar já agora. Tem que ser aqui. Não é só quando Jesus voltar que eu vou mudar. Bem aqui na frente fala lá que diz que os que tiverem de ser santo no céu, tem que ser santo na terra. Está aqui ele, né? Está aqui ele. A felicidade é o resultado de santidade e de conformidade com a vontade de Deus. Olha onde está a felicidade. Tem tanta gente correndo atrás de felicidade, mas ele acha que é quando formar uma fazenda, formar, agora eu estou feliz. Ora, felicidade tem nada a ver com prosperidade de estar aqui na terra. Aí o dom de Deus ele é usado pelo dom do Espírito, porque nós mesmos não temos dom, né? Diz que nós somos feitos no pecado, a tendência do ser humano é maldade. O dom vem de Deus. Então quando a felicidade, o resultado, a santidade de Deus, conformidade com a vontade de Deus, aí sim, aí vai ser usado o dom do Espírito Santo, usa ele um dom de acordo com o que ele deixa à vontade, para trabalhar a vida dele. Exatamente. Então quer dizer que a felicidade, a fonte dela é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Não é que nós guardemos os seus mandamentos? A vontade de Deus é que nós guardemos a sua direção, os seus mandamentos. Essa é a felicidade, começa por ele. E estar de conformidade com a vontade de Deus. Os que querem ser santos no céu, é o que nós estávamos vendo agora, precisa primeiro ser santo na terra. Pois quando deixamos a terra, quando deixarmos a terra, levaremos nossos caráter conosco. E isso será simplesmente levar conosco algum dos elementos do céu que nos foram comunicados pela justiça de Cristo. Então, quando nós deixar a terra, nós vamos levar o caráter que foi originado, que foi transformado, que foi desenvolvido. E é o que nós temos que levar. E esse caráter que vamos levar, ele só pode acontecer com algo que Deus nos comunicou, né? Com o poder que Ele passou para nós, a luz que Ele nos orientou, nos aconselhou, nos dirigiu, e tudo isso vem pela justiça de Cristo. Se não fosse a justiça de Cristo, nós era o abismo de novo, ninguém se ligava, né? Estamos ligados por causa da justiça de Cristo. Esse caráter foi manchado no Jardim do Éden, né? Do pecado quando entrou. Esse lado do pecado é morte, né? Então, ou seja, nós temos que voltar de novo à origem para que nós possamos estar lá, morar com Cristo e voltar a luz, né? Exatamente. Então, como é que nós vamos levar um caráter para o céu se nós não tiver sido fundamentados, aprovados, né? Ou seja, o aluno do colégio tem uma aparência, né? Ele só passa de patente quando dá as provas. Deu as provas não, então não vai mudar de patente. Então eu tenho que dar as provas que eu posso para o céu, mas a prova tem que ser feita aqui, ainda agora aqui. A gente faz uma formatura antes para ir desfrutar depois, né? É assim que acontece. Então nós temos que ter a formatura do Espírito de Cristo vivendo em nós para poder nós viver com Cristo. E isso tem que ser agora. Questão de que vamos viver pecando até Jesus chegar? Ora, então vai permanecer pecando.
E o salário do pecado é a morte. Cristo não vai transformar num piscar de olhos pessoas. O vídeo que o irmão mandou do menino do quadro, o nome dele é assim do quadro, né? O nome do Leandro Quadro, ele fala exatamente sobre isso aí. Ó. Sim, e vamos. Porque o Cristo nasceu na natureza pecaminosa. Depois de Arão, né? Depois da queda de Adão. E ele já volta depois, antes de Adão, da queda de Adão. Então quer dizer que nós nunca vamos chegar até a estatura de Cristo, que ele fala, né? Sem pecado. Mas diz Cristo assim, seja como eu sou, né? Assim sejais vós também. Aí como é que fica a condição? Porque tem vários textos lá que não bate lá, né? O que ele fala aqui, que Cristo veio depois do pecado, antes de pecado. Tem que ser então a natureza. Então, o exemplo que Cristo deixou para nós, em todas as áreas, de criança, adulto, adolescente, até a velhice, mas no caráter, de acordo com o que está escrito, depois do pecado. Né? Aquele que eu não consegui vencer, mas você na presença de Cristo, Cristo vence por nós. Se Cristo não tivesse natureza pecaminosa, o testemunho dele seria nulo. Exatamente. Porque ele seria hipócrita em dizer que eu venci. Venceu o mundo, né? Eu dei o exemplo para vocês, ele seria hipócrita. E sem falar, Satanás tinha êxito, porque aí o Cristo não passou, o ser humano não passaria. Porque vai através da divindade. Aí como é que nós possamos passar? Porque Cristo está na divindade. Aí não seria exemplo nós. Então quer dizer que o sacrifício de Cristo seria em vão. Ele já tinha que nascer em carne para viver a natureza da carne. Natureza da carne. Cristo não pegou porque teve comunhão com o Pai. Ele não se desligou. Isso, não desligou. Foi só isso. A mesma coisa que ele tinha doença, frio, tendência de pecado, o corpo dele tudo de dele. Ele teve toda a fraqueza, todo o risco de fraqueza. Estava nele. Está escrito que em tudo ele foi tentado. Em tudo ele foi tentado. Como é que a divindade, se você tentado, não tem como ser tentado a divindade. O Leandro Quadro diz que Cristo veio como foi, sem pecado. A natureza de Da Adão natureza antes do pecado. Antes do pecado. A maioria diz não. Jesus veio quase que 4.000 anos já depois do pecado. Aí então quer dizer que se não pegar até a volta de Cristo, pela colocação dele aí. Sem sentido a questão. O discurso dele que até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo. A gente vai estar pegando. Eu já vi uma certa aplicação na área dizendo que Jesus vai dar um toque final da purificação. Né? Ou seja, se ele já tem um resto de pecado, não, Senhor chega, ajusta tudo com o pecado tudo e fica sem ele. Mas não tem como fazer essa operação. Se ser assim, por exemplo, algumas igrejas também estão corretas só pela graça. Não é necessário você assim um seria, sábado, né? porque o sábado também é um sacrifício. Né? Porque ele já fez tudo na cruz. Porque ele já fez tudo na cruz também. Então os adventistas estão pregando. O Senhor vai dar um toque da imortalidade, isso a gente vem falando. Ele vai dar o toque da imortalidade, mas é para aqueles que já estão santificados. Tanto que o Apocalipse ele diz, aquele que é santo, santifique-se mais. A única coisa que vai acontecer é que o corpo vai ser transformado. Aquele que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E o que é mortal se revestirá da imortalidade. Isso aí vai acontecer. Não fala que aquele que é pecador vai se revestir. Ficar limpo de uma vez, né? Ficar limpo do pecado. Ficar limpo não existe. Dos mortos. Os mortos, quando morreram, o justo, por exemplo, ele morreu com o corpo pecador. Só que quando ele ressuscitar, vai ressuscitar com o corpo glorioso. Fica mais alto. A diferença por exemplo, o justo, quando ele morreu justo, só que ele morreu com um corpo pecador. Então, quando ele ressuscitar, ele vai ressuscitar num corpo glorioso, vai ser transformado. Assim também vai ser os vivos. Os vivos vão estar santos com um corpo pecador. Ele vai ser transformado apenas o corpo, mas o caráter, por exemplo, nós temos que estar com o caráter reformado. Jesus não vai formar o caráter de ninguém, não. E ninguém vai ser transformado, não vai ser mudado assim, num piscar de olhos, não. Nós temos a vida inteira para a nossa santificação. Nós temos uma vida toda, né? Ele não vai chegar e transformar as pessoas num passo de imagem, não.
A pessoa teve a vida todinha para mudar, não quis. E aí quando Jesus chegar, ele vai mudar essa pessoa assim? Não. O que vai ser transformado é o corpo. Esse nosso corpo aqui do pecado vai ser transformado. Mas o nosso caráter, a nossa mente, a nossa santificação, nós temos que ter alcançado ela. Quando Cristo voltar. E aí o que acontece? As pessoas hoje, com essas pregações aí, você acha que as pessoas vão querer mudar a sua vida? Acha que eles vão querer mudar, que eles vão buscar salvação? Não, porque já estão pregando que diz que quando Cristo vier, vai transformar a igreja todinha. Aí o povo não se acomodar. Não vão querer fazer o sacrifício. Aí eles misturam as duas coisas, a parte física com o caráter. Né? Exatamente. Leva um tempo aqui para nós, ó. Quando Moisés passou 40 dias lá no monte, quando ele desceu, quem cuidou era com Moisés? Moisés era homem, não é? Sim, é. Ninguém conseguiu olhar para ele. Tem que botar um pano. Tem que botar, agora se Cristo tinha essa minha condição, porque ele não era, por exemplo, mesmo que estava como fosse um corpo de um homem. A gente, mesmo a gente tinha diminuir a glória, mas ninguém conseguiria ter acesso a Cristo por causa da luz. A gente foi obrigado a transformar aquele homem, foi para chegar até nós. Então, assim, ele tinha mesmo tendência que o ser humano ele tinha. É verdade. Deus planejou o plano da salvação total em Jesus. Ele teve o exemplo de criança, teve o exemplo de adolescente, teve o exemplo de jovem, teve todo o exemplo que passou nele. De criança. Até o exemplo da estabilidade financeira, Jesus mostra um exemplo lindo demais. O que acontece? Ele nasceu bem pobrezinho, para os pobres não ter o que dizer. Ele foi menino, dedicado ao pai dele, foi trabalhar com o pai, para as crianças terem o exemplo de como viver. Os pais terem o exemplo de como dirigir família. Então ele não deixou nada em falta para ninguém reclamar. Cristo, ele quando cresceu, ele recebeu, tipo, minhas pessoas falam bullying, né? Isso, Ele teve todo exemplo de aprovação para o ser humano, não tem como desviar. Agora, por que teve assim? É para a santidade ser toda completa. Nós não tem que estar achando que pode faltar uma parte, pode tirar outra parte. Salvação, a santificação tem que se completar em Jesus. E agora, como para desmanchar o que Cristo fez, as pessoas botam para a criança não fazer nada dessa vida. Eu acho que só falta mandar botar de comer na boca de menino de 10 anos, de 8 anos, de 12. É só o que falta. Aqui, já estamos parte final, né? Diz aqui: há necessidade não só de fé, mas também de confiança em Deus. Esta é a verdadeira fé de Abraão, uma fé que produz frutos. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Aqui muita gente fica meio nublado com essas palavras aí. Diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Tiago 2,23. Quando Deus mandou que ele oferecesse seu filho em sacrifício, era a mesma voz que falava, ordenando que ele deixasse seu país e fosse para uma terra que Deus lhe mostraria. A fé comunicada, né? A fé comunicada. E a pessoa, se Abraão não tivesse agido, Sim. ele seria o pai da fé? Não, ele teve que agir. Ele teve que agir. Então é a fé juntamente com as obras. Quais obras? A fé ela opera juntamente com a obra. Por isso que a Bíblia diz, lá em Tiago diz, que a fé sem obra é morta. É morta. É no mesmo Tiago que está essa área aí, né? Exatamente. Tiago lá disse que a fé sem obra ela é morta. ela é morta. Se Abraão agiu aí. Deus disse assim: Abraão, vai para uma terra, eu vou te mandar aí. A pessoa, se ele tivesse dito: não, Senhor, eu não vou, eu não sei Fazer um onde sacrifício desse, não vou fazer um sacrifício. sem saber o que tem que Quer fazer. dizer, Também aqui. Lá em Tiago diz lá, não foi pelas obras que Abraão foi justificado quando levou o seu filho para sacrificar. Foi por obras também. por obras também.
Ele não vai agir. Só que esta obra é movida pelo Espírito de Deus, ele não foi por si só. Ele tinha uma fé tão grande. Então era uma fé viva, que venha do amor de Deus para o amor humano. Deus ia fazer algo. Foi Né? provado por Isso. a fé e por as obras. Então, a fé sem as obras não funciona, aí está justo. O que aqui desconsidera é eu achar que a minha fé sem Jesus vai valer. Somente isso. Não, eu também vou ser salvo, nem que eu não possa crer nele, né? Eu vou ser salvo mesmo se não precisa, eu acredito, não precisa ser crente. É esse tipo de obras que não vai funcionar. Mas Você refere que a renúncia? a fé em Jesus, agindo com o poder, aí sim. Você refere a renúncia? Obras? Obras se refere-se renúncia. Envolve renúncia. Eu acredito que seja isso. Por quê? Porque eu tenho que renunciar os meus desejos, as minhas operações, botar tudo para fora. Eu acredito que E agora recebe as obras de Deus, o poder, a operação dele. Tem que renunciar o que é meu, que é só carne, e receber de Jesus, que é divino Espírito. Agora, Agir por ele agindo em nós. o que é que muita gente hoje, eles pensam o seguinte, eu vi tem um vizinho lá, sempre o seu Zé, sempre eu pego para ele, ele disse, não, eu não preciso, eu acho que eu não faço nada de errado, não falo nada, não cumpro meus negócios direitinho, então eu acredito que eu vou ser salvo. Entendeu? Tem muita gente então com essa ideia aí, não, eu não preciso de Deus, é como se diz assim, não, eu só fazendo aqui o que eu acho que é certo, tá bom, né? Eu não preciso de ir para a igreja, eu não preciso fazer nada, não quero fazer nenhum sacrifício, eu não faço mal para ninguém, tá tudo certo. E assim é muita gente que pensa que vai ser salvo dessa forma. Aí a pessoa pensando que cumprir com os homens está certo, e os homens não vão salvar ele. Ela vai Não salvar dá ele. certo não, né? Se ele não estiver de acordo com o que Cristo mandou, ele não vai para lugar nenhum. Tentei Vai salvar ele, não pregar. é os homens, não, é Cristo. Eu tentei pregar com meu pai, ele falou assim, Fabiana, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada de errado. Meu pai pensava isso também. Ele achava que por ele não fazer nada de errado, Vai muito ele além. já estava justificado a graça. A religião também, como Abraão é no meio da família dele, hoje nós pregamos para a nossa família que é católica, ele fala mesmo assim. Só existia a católica do meu pai, era dessa católica, da católica, só existia essa igreja, eu vou morrer nessa igreja. Aí Abraão está contradizendo aí, né? Porque Deus chamou ele, né? E estava no meio do povo dele, tá? Só que a idolatria era muito grande, né? É verdade. Olha essas palavras aqui. Essas palavras aqui também são bem claras, né? A fé que justifica sempre produz, primeiro, verdadeiro arrependimento. E então, boas obras, os quais constituem o fruto dessa fé. Não há fé para a salvação que não produz bom fruto. Com certeza. Não há fé para a salvação que não produz bom fruto. Por quê? Porque os bons frutos é a fonte de Jesus vindo para nós. É a mente dele vindo para nós. Esses são os bons frutos. É a história do samaritano. O samaritano ficou lá todo caído, todo ferido. Aí passou um levita, não quis nem saber. E era da fé. Aí lá vem um sacerdote que é o homem da esperança do povo, da salvação, também passou por longe. Mas um outro que era até estranho, teve compaixão. Então aquela pessoa foi agida por Deus, Jesus agiu nele. Isso é um tipo de fé. Mas a fé sempre vai ter que produzir bom fruto. Pelo fruto vos conhecereis. Como é que eu vou conhecer que Jesus está aí? Os bons frutos dele estão lá. Ele está agindo ali. Mas a despesa é dele, não nossa. Esse que é o segredo. Os quais constituem fruto dessa fé. Deus deu Cristo ao nosso mundo para que se tornasse o substituto do pecador. Claro que se Jesus não se colocasse como substituto, aí não ia ser purificado. Né? Pagou o preço do pecado por nós. Pagou o preço. Ele se colocou no lugar do pecador. Acontece que o pecado não atingiu ele. Aí ele teve condição de tanto reprovar o pecado como pagar o preço.
No momento em que é exercida a verdadeira fé nos méritos do custoso sacrifício expiatório, reivindicando a Cristo como Salvador pessoal, nesse próprio momento, o pecador é justificado diante de Deus, porque está perdoado. Então, ele está perdoado, está justificado. E ao momento que vem o perdão, ele também ganha o poder de renovação da vida. Ele ganha o poder da renovação da vida. Então, mas é só no momento em que é exercida a verdadeira fé. Olha lá, a verdadeira fé tem que entrar aí, ó. A fé que atua pelo amor. Então tem que ter fé nos méritos de Cristo, que foi o custoso sacrifício de expiação, reivindicando, ou seja, reclamando ou pedindo a expiação de Jesus, né? Cristo como nosso Salvador pessoal. Crendo nesse próprio momento, o pecador é justificado diante de Deus. Por quê? Porque ele está desvalido e vendo que só Deus pode socorrer. Foi a questão do pecador e do publicano, né? O pobre pecador não teve outra coisa para lamentar, né? Senhor, tem misericórdia de mim, né? Que eu sou mesmo uma pessoa faltosa, mas tem compaixão de mim, né? Me ajuda aí. E ele voltou justificado. Por quê? Porque ele apelou somente para quem pode ajudar. Ele só enxergou Jesus. Ele desprezou a si mesmo, como aquele que não estava servindo para nada, valia para lá, mas disse, mas tem compaixão de mim, né? Como que ele disse, tu pode me socorrer. Então a fé dele foi atribuída como justiça, porque ele colocou Jesus para socorrer a situação dele. Ser perdoado de maneira como Cristo perdoa, não é somente ser absorvido, isso aqui já lembra, mas também ser renovado, né? Espírito e entendimento. Também Outra coisa para fazer, né? Está aqui. Está também no livro da Inspiração de Deus, né? Mensagem escolhida, página 3, página 191. Então, há ainda outra obra a ser realizada. E esta é de natureza progressiva. Outra coisa que nós temos que realizar: progredir. Porque às vezes a gente corre o risco de, eu já fui batizado, comecei a guardar o sábado, aí lá na frente, lá acomodando, né? Vai desleixando e vai se descuidando e vai parando de congregar. Isso não vai valer. A alma deve ser santificada pela verdade. O que é isso? Se santificar pela verdade é estar sempre vivendo a verdade. Eu tenho que estar pronto essa verdade na prática do meu viver. Então eu estou sendo santificado por ela. E isso também é realizado pela fé. Olha aí, a fé é a mãe dessas coisas tudo aí. A fé é a primeira semente, né? Tudo isso é realizado pela fé. Pois é somente pela graça de Cristo, a qual recebemos pela fé, que o caráter pode ser transformado. Entendeu? Você vai também que congregar também o mandamento. Quando você congrega, sim, você tem mais conhecimento, né? Você está se preparando, você está buscando mais. Então, ou seja, você está em crescimento do Evangelho para buscar a salvação, né? Exatamente, congregar. Lá em Salmo capítulo 1 diz que os ímpios não permanecerão na congregação do justo. Ou seja, a congregação do cristão, só quem mantém lá é o cristão. Vai botar um ímpio lá que está com a vida toda bambeada, daí a pouco ele está de duas mãos. Ou ele se fortalece, ou ele de momento se enfraquece todo. Ou ele busca o poder divino, ou então ele vai terminar saindo de lá. O irmão falou a respeito do homem ali, né? Ele se acomodou, né? Ele, pelo que ele não faz ali, que ele não vai ser salvo. Só que ele não está congregando, ele não está buscando conhecimento da palavra, né? Exatamente. Então, ou seja, ele vai perder essa luta de qualquer jeito. Está em cima de Jesus, em cima do mundo, quase, né? Que eu falo. Aquele que crê e for batizado, será. Então a salvação é progressiva, para quem vai até, né? Ser fiel até a morte, um dia, Por exemplo, Apocalipse lá, então será salvo. a gente quando vai fazer uma viagem, a gente não se prepara, arruma o dinheiro, arruma a roupa, se
se prepara, se programa para poder Tem que aviar. se preparar. Como é que as pessoas vão para o céu sem ter uma programação, sem ter uma preparação? Não tem como. É verdade. Ele precisa de um preparo, de um conhecimento, para ele poder. Exato. Quando Cristo voltar, eles têm que estar preparados. Não vai ter tempo, quando Cristo voltar, não vai ter tempo para ninguém se preparar mais não. O tempo já foi dado. Todo mundo teve a oportunidade. Aqueles que estiverem preparados, vai com Cristo. Os que não tiverem, infelizmente, não vai. Vai ser destruído. Tem pessoas que a profeta falou que tem pessoas que vai dizer assim, mas rapaz, passou a chuva, passou os benefícios tudo e nós não estamos salvos. Né? Só segue entre o verão. Passou a colheita, entrou o verão, né? Passou a chuva e nós não fomos salvos. Vai ter gente que vai lamentar esse tipo aí. Que Deus abençoe que não seja nós aqui. Vamos orar. Amém. E acreditar na justificação pela fé que renova a nossa alma, para que nós entre realmente no privilégio eterno. Deus nos abençoe, nos guarde, que a graça de Deus, misericórdia, possa alcançar a salvação de todos aqueles que crêem pela fé verdadeira nos méritos de Cristo. Deus nos abençoe para sempre. Amém. Eu sei, Diocão, que cai uma responsabilidade. Ah, tem um louvor? Tem. Cai uma Tem um louvor, por responsabilidade favor. na pessoa que está escutando uma pregação dessa. E levar a mensagem para os outros e não levar. Sem Eu ação. me preocupo, meu pai, quando foi que desse, que eu não estou fazendo nada para levar. É missão. É uma missão. Lá do lado do Egito disse, mãe, que tem seus filhos que pegam nervoso, quando você disse que não tem outro campo mais importante que o lado de casa, ela está pregando com seus filhos. É, missão.